Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 25 de abril, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. Jesus vai se revelando uma, duas, três, várias vezes, até que o coração deles pudessem compreender, até que eles pudessem realmente aceitar essa realidade tão nova, tão marcante e tão profunda da ressurreição. Jesus ressuscitado continua comunicando conosco no dia a dia, no amanhecer, nos acontecimentos da vida, nas nossas orações, na palavra de Deus. E a aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Os apóstolos, na sua grande maioria, eram pescadores por profissão. Quando Pedro diz que iria pescar, ele estava voltando aos tempos antigos, abandonando a missão de apóstolo, querendo deixar o discipulado para voltar atrás. Essa tentação, ela está presente na vida de todos nós, de querer olhar para trás, de ter saudade do passado, de querer reviver o passado. E os outros apóstolos e discípulos disseram: Também vamos contigo. Jesus morreu, há boatos de sua ressurreição, mas não sabem como será a vida sem Jesus, sem a presença física de Jesus. Então, querem voltar atrás e voltar à antiga vida de pescadores. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Para nós que somos leitores atentos do Evangelho, já nos recordamos que no início Pedro e os apóstolos foram pescar a noite inteira e nada apanharam. Mas Jesus lhes mandou jogar as redes à direita e pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes quase se rompiam. Foi quando Jesus chamou os apóstolos. Agora, já tinha amanhecido, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então lhe disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Sem Jesus não há pesca. Sem Jesus não há alegria. Sem Jesus as redes e as barcas estão vazias. Jesus então disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e achareis peixes. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Ao Senhor. Jesus foi reconhecido por causa do milagre, por causa do acontecimento. Outros milagres aconteceram, outras redes vazias se encheram pela palavra de Jesus. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei um dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para fora. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Pedro é o líder, é aquele que arrasta a barca que representa a igreja, e os peixes que representam a humanidade, pescadas pela autoridade de Jesus. E Jesus come com os discípulos, com os apóstolos, para deixar claro que ele é o Messias, o Salvador do mundo. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor.
Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu dos mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.